Então, vamos resolver mais uma questãozinha aqui da SPSEC de 2022. E essa questãozinha, eu confesso que não tinha nenhuma questão desse jeito nas listas que eu trabalhei aqui em sala de aula. A gente fez questões parecidas, tá? Mas eu vou mostrar exatamente o aspecto que estava diferente aqui da questãozinha que era no SPSEC, né? Bastante original, uma questão bem bonita, bem legal assim de fazer. E das questões que eu trabalhava em sala de aula com os alunos aqui do triário, tá? Bom, ela envolve o assunto de lançamento oblíquo, que por si só já é um terror dos alunos aí, né? E de conservação da quantidade de movimento, uma vez que a bomba vai explodir em determinado ponto e tal. Tá, e aí tem uma coisinha a mais, né? Que a gente tinha que ficar esperto ali. Olha só, uma granada de massa em mão é lançada no solo plano horizontal com uma velocidade de VO, formando um ângulo θ com sentido positivo do eixo X, tá? Então, se a gente fosse fazer um desenho, gente, o professor Fernando tentando desenhar de novo, sendo que ele não sabe fazer nenhuma reta, né? Mas eu sou persistente. Então, imagina que a gente joga esse troço aqui, uma certa velocidade VO, com um ângulo θ, tá? Então, esse negócio ele vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, subir, né? E depois ele vai cair, ele deveria cair, certo? Então, é um troço de massa M, é uma bomba, né? Uma granada de massa M. Para o professor, tudo é bomba, né? Bom, na altura máxima de sua trajetória, então aqui nesse ponto de altura máxima, e aqui já tem conceitos de lançamento oblíquo, a gente vai ter que relembrar, tá? Na altura máxima da sua trajetória parabólica, ela explode em dois fragmentos F1 e F2. Então, o M, ele quebra em dois pedaços. O F1, que é M sobre 4, né, o fragmento F1 de massa M sobre 4, imediatamente após a explosão, adquire uma velocidade V1. Então, esse cara aqui, gente, ó, V1, vertical orientada para baixo, ele começa a ir para baixo. Isso que não é usual, tá? Por quê? O tipo que não é usual, tá? E o que faz essa questão ser bastante original. Vertical orientada para baixo ao longo do sentido negativo do eixo Y. O intervalo de tempo entre o instante imediatamente após a explosão da granada e o instante que o fragmento F2 toca o solo é... Bom, se essa granada explodir em dois pedaços, um pedaço de M sobre 4, o outro pedaço, que eu vou fazer de verde de novo, é o pedaço 3M sobre 4. E para onde que ele tem que ser jogado? A questão não fala. E aí é que você tinha que perceber, gente. Porque, olha só, o pedaço original, no ponto mais alto, ele está apontando só para a direita. Então, toda a quantidade de movimento dele está na direita. Tá? Por isso que eu coloquei o tema da questão, que é lançamento oblíquo, né? Lançamentos e conservação, especificamente falando do momento linear, da quantidade de movimento, né? Então, inicialmente, a gente vai ter que fazer aquele negócio lá. A quantidade de movimento total antes é igual à quantidade de movimento total depois. Vetorial, tá? Só que o antes era só na horizontal e o depois tem que ser só na horizontal. Só que essa componente do M sobre 4 aqui, ele está se movimentando na vertical. Isso que é atípico, tá? Então, necessariamente, a gente devia perceber que esse pedaço aqui, ele vai ter que ir para cima para cancelar a quantidade de movimento do pedaço de massa M sobre 4 que foi para baixo. E, ao mesmo tempo, para a direita. Então, ele vai ter um VY e um VX. Por quê? O VY para cancelar a quantidade de movimento do pedaço M sobre 4 e o VX para conservar a quantidade de movimento total inicial. Tá? Então, isso faz a questão ser bastante original, né? E a gente vai resolver agora em detalhes e vai ter um trabalhinho algébrico também para fazer. Então, a questão assim, o professor resolvendo, né, não parece tão difícil, mas ela é bem trabalhosinha, tá bom? Gente, aí ele vai perguntar, né, qual é o intervalo de tempo entre o instante imediatamente após a explosão e o instante em que o fragmento F2 toca o solo. Tá? Então, basicamente, vamos trabalhar primeiro aqui com a conservação da quantidade de movimento na vertical. Tá? O que vai acontecer? Inicialmente na vertical, a gente não tinha quantidade de movimento. Lembrando que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, tá? E depois na vertical? Bom, a gente vai ter que o pedaço F1 vai para baixo e parte do pedaço F2, né, uma parte da velocidade do F2, da quantidade de movimento do F2, tem que ir para cima para conservar isso, para cancelar isso daí, para continuar dando a quantidade de movimento total igual a zero. Tá? Então a gente vai ter a massa do primeiro pedaço vezes a velocidade dele, e eu vou colocar um menuzinho aqui, tá, gente? Por quê? Porque ele vai para baixo, né? Orientado contra o sentido do eixo Y, negativo. Tá? Mas o outro pedaço, 3m sobre 4, com uma velocidade Vy para cima. Tá? E aí a gente vai achar esse Vy, né, gente? Resolvendo essa equaçãozinha, a gente chega nesse resultado aqui, ó.
quarta. Vy é igual a V1 sobre 3. Guarda esse cara aqui. Tá? A gente vai usar ele daqui a pouco. Se a gente fizer a conservação da quantidade de movimento na horizontal, a quantidade de movimento total na horizontal era a velocidade da bomba com a massa, da granada com a massa M, né, no ponto mais alto. E aí, conceito de lançamento oblíquo. No ponto mais alto, a velocidade é mínima, mas não nula. A velocidade é mínima e ela vale exatamente VOx, a componente horizontal do lançamento oblíquo. Uma vez que a componente vertical, ela vai, à medida que você vai subindo, ela vai diminuindo. Do ponto mais alto, a componente vertical é 0, sobra só a componente horizontal. E a componente horizontal, VOx, ela é, fazendo a decomposição desse vetor aqui com esse ângulo, né, gente, ó, VO cosseno de θ. Então, a conservação da quantidade de movimento, bastante coisa nessa questão, né? A conservação da quantidade de movimento na direção horizontal me diz que a quantidade de movimento total horizontal antes tem que ser igual à quantidade de movimento total na horizontal depois. Então, a massa do pedaço original vezes a velocidade original tem que ser a massa do pedaço que vai para a direita, né? 3m sobre 4, vezes a velocidade com que ele vai para a direita. Bom, o m corta. E a gente tira uma equaçãozinha aí que o Vx é 4PO cosseno θ sobre 3. Então, achamos que Vx é 4VO cosseno sobre 3 e Vy é igual a V1 sobre 3. Agora é que são elas. Isso aqui já era uma questãozinha trabalhazinha, né? Mas a questão não acabou ainda. Então, vamos lá. Gente, o pedaço 3m sobre 4, né? Deixa eu fazer aqui. Ele vai ter uma componente Vy, que a gente calculou, que é V1 sobre 3, e Vx, que a gente calculou, que é 4 terços de VO cosseno de θ. Foi isso mesmo? VO, 4 terços de VO cosseno de θ. Isso mesmo. Então, ele ainda vai ter velocidade vertical, ele vai continuar subindo. Então, esse cara aqui, ele ainda vai continuar vermelho, ele vai continuar subindo e depois ele vai cair até o chão. Tá? Então, essa questão ela não é uma pira com as outras, tá? Essa questão ela é difícil mesmo, né? Então, o que acontece? Ele quer exatamente saber o tempo entre esse instante em que ela explode e começa a se movimentar até a bomba original explode e os pedaços começam a se movimentar até o tempo em que o pedaço F2, né, de massa 3m sobre 4, chega até o solo. E o que é isso daqui, gente? Isso aqui é uma equação de posição na vertical, onde a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente vai fazer a equação do sorvetão na vertical. Basicamente, isso daqui. SY, né? Qual que vai ser a posição final na vertical? 0, já que ele vai cair no chão. Qual que é a posição inicial na vertical? E aqui, bom, o exercício falou que a bomba de tamanho, a granada de tamanho original M, explodiu quando estava no ponto de altura máxima. E aí vocês tinham que lembrar que a altura máxima de um lançamento oblíquo é dado por essa expressãozinha aqui, ó. Velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno do ângulo ao quadrado, o ângulo horizontal ao quadrado, né, sobre 2 vezes a gravidade. Então, essa é a altura que a gente está aqui, ó. Essa é a altura que a gente está, a altura máxima. Trabalhosinho, né? Então, essa vai ser a nossa altura inicial, né, no movimento do segundo pedaço. Trampo, né, gente? Trampo. Vida dura. A prova está ficando cada vez mais difícil. Mas, VOY. Mas o VOY é V1 sobre 3 vezes T. Mais a aceleração. Mas como eu falei para vocês, ainda a gente estava subindo um pouquinho, a aceleração da gravidade é para baixo, então ela vai entrar aqui como menos gt quadrado sobre 2. Gente, isso aqui é Bhaskara. Então, ao final da prova, você tem que resolver Bhaskara, tá? Delta. Aqui, ó, um termo com t quadrado, o termo com t e o termo independente. Tá? Bom, delta, b quadrado, v1 sobre 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, menos g sobre 2, vezes c. VO ao quadrado, seno ao quadrado, θ sobre 2g. Bem dificilzinha a questão, né? Então vai ficar V1 ao quadrado sobre 9, mais
menos vai dar mais, né? Aqui vai dar 2, corta com 2, corta com 4. G, corta com G, vai ficar VO quadrado, seno ao quadrado de θ. Tá? E aqui, gente, o trabalho algébrico já começa a ficar chato, né? Mas é basicamente só resolver Bhaskara, tá? Então as soluções vão ser tempo é igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, menos B menos V1 sobre 3, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de tudo isso daí. E aqui já dava para acertar a questão sem precisar continuar a mexer, tá? Sobre 2A sobre 2 vezes menos G sobre 2. E olhando para as alternativas, ó, esse primeiro termo... desculpa, gente. Esse primeiro termo não tem raiz e o segundo termo tem raiz. Tá? Aqui não pode ser, porque nenhum termo tem raiz. Aqui todo mundo está com a raiz, está errado. Aqui não tem raiz. Aqui, esses dois últimos termos pode ser. O primeiro está sem raiz e o segundo está com raiz. Ó. Tá? Então poderia ser o terceiro ou o quarto, mas olhando lá dentro da raiz a gente vai ter um mais, então tem que ser a letra E. Mas eu vou arrumar bonitinho aqui, tá? Menos V1 sobre 3. Esse 2 corta. Esse menos vai passar lá para cima, vai ficar V1 sobre 3, menos mais aquela raiz gigantesca ali. V1 quadrado sobre 9, mais VO quadrado, seno ao quadrado, θ. Tudo sobre E. Tá? A solução tem que ser a solução positiva, porque a outra solução leva a um tempo negativo. Então a resposta é V1 sobre 3, mais aquela raiz gigante, que eu não vou escrever de novo, sobre G, de fato, letra D. Questão difícil, né? Mas é assim que funciona.